O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Cantemos o refrão do Salmo. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimo irmão Padre Alex, irmãos e irmãs, nós estamos nessa terceira semana do Advento e nós estamos conhecendo pela Sagrada Escritura quem é aquele que virá. A semana passada, na segunda-feira, nós conhecemos que aquele que vem no Natal, ele tem autoridade e poder para perdoar os pecados. Recordam-se? Segunda-feira passada era aquele paralítico que foi colocado na presença de Jesus. E Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E ficaram escandalizados. Quem é este que perdoa pecado? Só Deus para perdoar pecado. E ali estava Deus para perdoar o pecado. E eu mencionei a vocês que esse poder de perdão dos pecados o Senhor conferiu à sua igreja. Conferiu a Pedro a chave de ligar e desligar, Pedro aos bispos e a nós sacerdotes. E hoje, mais uma vez, se fala de autoridade. São os sacerdotes, os anciãos do povo, que chegou diante de Jesus perguntando a respeito da sua autoridade. Porque eles reconheciam em Jesus Cristo não um homem qualquer. E com que autoridade, Senhor, o Senhor faz tudo isso? Perdoar pecado, levantar o paralítico, curar o surdo, multiplicar os pães. Quem é que te deu essa autoridade, Senhor? Na verdade, eles não chamaram de Senhor. Aqui nós que estamos chamando, não é? Porque Ele é o nosso Senhor. Quem foi que te deu essa autoridade, Jesus? Queriam colocar Jesus em uma encruzilhada para saber qual seria a resposta. E mais uma vez, a sabedoria que conduzia nosso Senhor Jesus Cristo, porque era um homem cheio do Espírito, porque foi assim que ele começou o seu ministério público, dizendo: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. E eles fazem essa pergunta a respeito de João Batista, que era muito amado pelo povo. Tantos o tinham como profeta. E Jesus pergunta da autoridade do batismo que foi dado a João Batista, de Deus ou dos homens? E vocês viram a própria resposta do Evangelho. Jesus Cristo fala para nós hoje de autoridade, e não de um autoritarismo.
Nós sabemos que tantos são constituídos em autoridade, e até mesmo na oração, quando nós rezamos diante do Santíssimo Sacramento, nós rezamos pelas autoridades, e devemos rezar. E tantas vezes, quando não são contrárias à doutrina da igreja, ou melhor, são contrárias à doutrina da igreja, os mandamentos de Deus, se forem contrárias, nós não devemos obedecer de maneira alguma. Se tocante da nossa consciência, nós não devemos obedecer. Mas nós vivemos debaixo das autoridades. Existe uma autoridade que ela, meus irmãos e minhas irmãs, todos os dias nós podemos experimentá-la, que é a autoridade da verdade. Aqueles sacerdotes, aqueles anciãos do povo, eles sabiam de onde vinha a autoridade do Senhor, mas não queriam declarar. Estavam ainda apegados a cargos. A surpresa do Messias, como ele chegou, não foi capaz, não por causa de Jesus, mas pelo fechamento do coração deles, de se abrirem àquele messianismo que já tinha sido profetizado. Eles sabiam qual era a verdade. E a verdade estava diante deles, porque o próprio Senhor já tinha declarado: eu sou a verdade. Ou seja, eu tenho toda a autoridade, essa autoridade foi dada ao meu Pai, porque Ele veio fazer com muito prazer a vontade de Deus. E existe, meus irmãos e minhas irmãs, essa autoridade da verdade, que nós devemos nos submetê-la todos os dias a essa verdade. Não maquiar a nossa consciência, não arrumarmos desculpas para nós não obedecermos. Não é verdade que quando nós estamos, mesmo sozinhos, quando não temos ninguém para obedecer, não existe uma voz que fala no nosso coração e na nossa consciência? Existe, gente. O Senhor sopra no nosso coração a sua vontade. Nós que por tantas vezes não submetemos a essa verdade do Senhor. Porque nós somos acostumados não com a autoridade, mas com o autoritarismo. Dependemos tantas vezes de chicote, de punição. Basta ver nas realidades do trânsito. Por que nós tantas vezes, quando chega perto daquele lugar que tira a fotografia da placa do nosso carro, a gente diminui? Porque a gente tem receio de quê? De multa. Precisaria ter um radar? Agora, só vocês pais aqui, as crianças não escutam agora, por favor. Imagine vocês que educaram o filho de vocês certinho. Eu vou até contar uma história que eu já contei aqui, para depois eu chegar lá onde eu quero. O Padre Alex, eu acho que até escutou essa história. Já que hoje é dia de Santa Luzia, para homenagear Santa Luzia, você que ensina seu filho a se comportar, isso eu já contei para a Dani. Você que ensina seu filho a se comportar na casa dos outros, se comportar em casa, dar os bons exemplos, tudo mais e tal. A criança foi visitar o priminho que tinha acabado de nascer. Só que o priminho que nasceu, ele tinha um probleminha, tinha uma deficiência, entre aspas, né? Ele não tinha as orelhas. Aí a mãe falou: meu filho, o filho da titia, ele tem um probleminha, mas você não pergunta para a titia o que é que aconteceu, você não fica olhando demais, não é? Comporte-se. Leu o beabá para a criança. E a criança foi, lanchou, tranquilinho, não é? Na hora que estava saindo da casa da tia: benção, tia, Deus te abençoe, vai com Deus, meu filho. Ô, tia, que Santa Luzia proteja o seu neném. Mas por quê? Porque se ele tiver que usar óculos, ele está lascado. Ou seja, tantas vezes nós ensinamos, educamos, não é? Lemos lá o script dos nossos filhos, mas talvez os filhos crescem e você tem que fazer uma viagem. E os seus filhos ficarão dessa vez não com a avó, não com a tia, mas ficarão em casa. Porque você confia no seu filho, você confia na sua filha. Já tem idade para ter responsabilidade com as coisas de casa. Você já disse: não vai abrir a porta para estranho,
Qualquer coisa, esse número que você liga, porque a pessoa vai te acudir aqui, você deixou tudo organizadinho. O que você espera ao chegar? Encontre as coisas organizadas, que os filhos não tenham brigado. Você respeita a sua irmã, viu, meu filho? Pelo amor, minha mãe falava sempre isso para mim. Você respeita a sua irmã, você não vai brigar com ela. Bastava minha mãe virar as costas, o que acontecia? Eu começava a dar chute na minha irmã. Os nossos filhos, tantas vezes, eles deveriam ser criados para essa responsabilidade, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja próximo. Eles sabem que existe uma palavra, não de autoritarismo, mas de respeito, por aquilo que o meu pai me ensinou, por aquilo que a minha mãe me pediu. Eles não estão vendo. Eles não estão aqui para vigiar, mas eu quero respeitar a autoridade deles. Nas nossas casas, como tem sido essa realidade de autoridade que existe e que foi dada por Deus a vocês, pais? Mas quando essa autoridade ela não é respeitada, nós pensamos que é a força do grito. Aqui em casa quem manda sou eu. Não precisaria de você dizer essa frase, que eu falei até mesmo de maneira impactante aqui, para os que estão dormindo, para que possam acordar. Aqui em casa quem manda sou eu. Os filhos já sabem. Quem são os filhos aqui, os adolescentes, os jovens que estão aqui? Eu estou vendo um aqui que está com a mãe. Não, são irmãos? Né? Estão aqui. Quem manda na sua casa, vocês não sabem? É pai e mãe, olha lá. Não precisa dizer. Só que tantas, aqui essa criança está sabendo, quem manda lá na sua casa? Não é sua mãe e seu pai? Não é? Só que tantas vezes os pais, por já terem perdido o respeito, vão perdendo também a autoridade. E a autoridade não se confunde com um autoritarismo, onde as coisas devem ser resolvidas na violência. Ao preparar essa homilia, eu me recordava muito daquilo que a própria Virgem Maria ensinou a Dom Bosco, e que esse rapaz aqui vive muito bem, Padre Alex, formador da nossa casa. Este ano eram 36 sob a responsabilidade dele. Aprendeu com Dom Bosco, porque Nossa Senhora ensinou. O Dom Bosco, um dia no sonho, ele via as crianças brigando, se desentendendo, e Nossa Senhora apareceu para ele e falou: olha, João Bosco, não é pela violência, não é pelo grito, mas é pelo amor. Muitos pais, muitas mães, porque não perderam a autoridade, basta olhar para o filho, ele vai entender. Não precisa falar muita coisa, bastou aquele olhar. E tantos de nós estamos perdendo a autoridade porque não sabemos corrigir da maneira certa. Corrige na frente de todo mundo. Grita, parecendo que a criança, ou o adolescente, ou o jovem está distante de você. Está perto. Para que gritar? E muito mais essa autoridade que foi se perdendo pelo amor. Porque você já não para mais em casa, porque a sua atenção está voltada mais para os amigos do que para os filhos. Uma autoridade que perdeu também entre marido e mulher. No sábado eu estava num casamento, achei muito interessante aquilo que o padre colocou, a partir do que ele leu da esposa do Scott Hahn, que dizia assim: existem 3 realidades que não podem se perder dentro de casa a respeito do amor. Em primeiro lugar, o amor a Deus. Depois, o casal não pode perder esse amor, e a segunda prioridade é entre o casal. Porque se não existe esse casal, se não existem os pais, não tem os filhos. E depois os filhos. Quantas vezes essa hierarquia ela está mudada? Não tem respeito a Deus? Não tem respeito entre os casais? Ou entre o casal? Muito menos com os filhos. Esse tempo atrás eu recordava no texto da misericórdia, não sei se eu não falei aqui na missa, talvez para vocês, pais, pai no sentido de pai mesmo, homem, quantas vezes você vai dizer assim: respeite a sua mãe, mas o que vê em você
É você gritando com a sua esposa? É você a tratando de qualquer forma? E vice-versa. Com isso, vocês não dão testemunho de uma verdadeira autoridade, que não precisa dizer, sou eu quem mando. E Jesus Cristo, Ele provou a autoridade servindo. Ele não mandou os discípulos lavarem os pés, foi Ele quem lavou em primeiro lugar. Ele deu o exemplo. Qual é a grande dificuldade, meus irmãos e minhas irmãs, da sociedade que nós estamos? Que você, que eu, que nós fazemos parte. São autoridades que, infelizmente, perderam a autoridade moral. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eu quero chamar a atenção realmente, porque nós estamos numa missa de família, a respeito disso, da autoridade que talvez nós estamos perdendo dentro das nossas casas, porque está se perdendo o amor. Como Dom Bosco ensinou, aprendeu com a Virgem Maria, não é pela violência. Talvez os seus filhos, muitos deles, têm medo de você, mas ele não tem respeito por você. Torno a repetir por que disso. Porque você vira as costas e quando você não estiver, o seu filho fará, porque o que ele tem é medo de você. Ele não tem respeito, ele não aprendeu a realmente o que é autoridade. E começa-se de casa. É o patrão que não vê, eu posso passar a mão naquele dinheiro. É tal pessoa que não está aqui, minha patroa não está, por isso eu não vou arrumar a casa agora. Nós estamos perdendo o referencial de autoridade. No nosso tempo de formação, não sei se do Padre Alex, mas comigo aconteceu muito isso, nós somos quase que contemporâneos. Tinham professores que eles não ficavam dentro da sala de aula na hora da prova. Eles saíam na hora da prova. Aconteceu isso muitas vezes no meu tempo de estudo. Porque eles diziam, se cola numa prova, que tipo de padre que serão? Eu preciso estar aqui para que eles tomem a consciência que é a hora de prova, que eles deviam se preparar antes. O professor estava usando ali de autoridade. Ele não precisaria estar perto. Por isso que Jesus Cristo, quando ele viu uma multidão, não está no evangelho de hoje, mas quando ele viu uma multidão faminta, a primeira coisa que Jesus Cristo fez, não foi dar pão, foi ensinar. Porque os ensinos que nós temos na vida, que nós aprendemos, eles não passam. Meu pai não está aqui hoje, meu pai não está vivo, mas o que meu pai me ensinou está aqui dentro. Você não precisaria estar perto para o seu filho fazer aquilo ou outra coisa, porque existe uma palavra de ensino. O Senhor tomado de compaixão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, principalmente vocês que são pais, apropiem-se da autoridade que foi dada por Deus para vocês. A vocês, melhor dizendo. Não deixe de maneira alguma na sua casa perder o respeito e faltar o amor, que são coisas que nós já sabemos, mas que nós precisamos resgatar. Você que talvez foi educado na pancada, na violência, não precisa reproduzir isso nos teus filhos para ele respeitar você. Uma hora ou outra, aquele puxãozinho de orelha, né, aquele biscãozinho do lado, sem violência. Às vezes são necessárias as palmas, as palmadinhas, melhor dizendo, mas que os seus filhos não tenham medo de você. E não queiram de maneira alguma serem pais bonzinhos. Pais bonzinhos não formam filhos bons. Tem momentos que é preciso chamá-los, corrigi-los, mas mostre a sua autoridade acima de tudo pelo amor e pelo seu exemplo. Torno a dizer, se você quer que seus filhos respeitem vocês, pais, sejam vocês a se respeitarem em primeiro lugar. Nosso queridíssimo Monsenhor Jonas Abib, que eu pedi oração aqui para vocês hoje, ele conta no livro Eu Acredito em Milagres, que ele nunca testemunhou uma discussão dos pais.
Porque os pais, nos momentos que eles tinham que se entenderem ali, conversarem, era dentro do quarto. Ali eles se reconciliavam. E o Padre Jonas dizia assim, e muitas dessas reconciliações, quem sabe vieram os meus irmãos. Porque era ali no quarto que eles se reconciliavam. Tarde da noite, bicudo, cutucava, amor, está acordado? Estou acordado, estou acordada. Tal coisa aconteceu, isso e tal, perdão. Eles soltavam um beijinho, mais um beijinho. E eles falavam, o amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos, minhas irmãs, para nós encerrarmos, a palavra de Deus também hoje no Salmo pede para nós aprendermos a suplicar ao Senhor para Ele nos colocar no seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, para eu não me perder dentro de casa, para eu não me perder como filho, como pais. Fazei-me conhecer a vossa estrada. É o salmista Davi que está pedindo isso para Deus. Quantos de nós já erramos nessa vida? Hoje, tantos erros que nós cometemos, e os erros nos ensinam? Ensinam, nós aprendemos com as nossas quedas a nos levantar, mas nós podemos errar menos, por que não errar menos? Por que essa cabeça dura que nós tantas vezes queremos mantê-la? Fazei-me, ó Senhor, conhecer os vossos caminhos. Existe um caminho certo. E que Davi reconhece em Deus o caminho, e que se revela para nós no Novo Testamento em Jesus. Fazei-me conhecer vosso caminho, o caminho da verdade. O caminho que me leva à salvação. É a súplica que o salmista está fazendo ao Senhor hoje. Vossa verdade me oriente e me conduza. O que eu falei para vocês, que existe uma autoridade que é da verdade, e que tantas vezes martela a nossa cabeça, e que nós insistimos em não obedecer. Vossa verdade me oriente, Senhor. Os casais que estão aqui, não precisa da sua esposa dizer para você, maridão, que o lugar da toalha não é em cima da cama, você sabe onde tem que colocar. Você sabe que o prato não precisa ficar em cima da mesa, é lá na pia. E a esposa também. Eu não sei o que os maridos podem reclamar aí, mas a mulher talvez sabe, não é? Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. E olha o que o salmista continua rezando. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão que são eternas, porque a ternura de Deus e a compaixão são eternas. O Senhor não quer que nós nos desviemos desse caminho. Lembrai-vos, Senhor, de mim, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Lembrai-vos de mim, Senhor, porque eu sou bom? Lembrai-vos de mim, Senhor, porque eu tenho muito méritos? Não. Segundo a vossa bondade e a sua misericórdia, e me reconduz ao bom caminho. Nesse tempo do advento, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos vivenciando, o Senhor quer reconduzir a nossa vida para Ele. O Senhor, talvez tantas vezes que nós desviamos a rota, perdemos a autoridade, perdemos o rumo dentro de casa. Quantos que dizem assim, a minha casa, Padre Wellison, está uma desordem sem fim. Todos estão desviados do caminho. O Senhor hoje está dizendo para você, que você precisa pedi-lo, reconduza ao bom caminho. Segundo, e torno a dizer para nós encerrarmos, porque sois bondade sem limites, porque o Senhor é piedade e retidão, vossa ternura e vossa compaixão são eternas, reconduzi-nos, Senhor, no caminho. Que ao sair dessa Santa Missa, vocês possam recordar, existe um caminho que eu devo seguir, eu não posso me desviar dele, e a nossa consciência vai apontar, ei, está desviando, hein? Está saindo da rota, hein? Não tem ninguém vendo agora, só eu estou aqui. Ei, está desviando a rota.
porque o Senhor quer nos reconduzir para a verdade, porque Ele é bondade, misericórdia, compaixão, ternura. Senhor nosso Deus, nós entendemos de onde vem a sua autoridade. E nós compreendemos, Senhor, nessa Santa Missa, que o Senhor também nos deu autoridade. E nós queremos ser realmente guiados pela tua autoridade. É o Senhor quem deve dirigir e governar a nossa vida. É o Senhor que deve nos colocar, Senhor, nos passos corretos. Ajudai-nos. Faça a sua oração agora. Diante do que essa homilia te provoca nesse instante, quero pedir ao Rubens e a Tânia que possa cantar a música da Salete Ferreira. Eu procuro a verdade. Ver a Deus a eternidade, o caminho é Jesus. Que nós possamos realmente compreender nesta tarde que, tendo Jesus Cristo, as coisas não desorientarão na nossa casa, não sairão da ordem. Que o Senhor possa colocar tudo em seu devido lugar, que o Senhor possa nos organizar realmente, que o Senhor nos reconduza ao bom caminho, que o Senhor nos toque nesse instante com a sua palavra e que o Senhor possa nos converter para Ele, para a alegria, para a salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Bendito seja pela Tua palavra proclamada, Muito meditada obrigado, Jesus. nesse momento, ó Jesus. Pela clareza, a Ti todo louvor, Senhor. Eu procuro a verdade, ver a Deus eternidade. A verdade é Jesus. E a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade E é a verdade dele que deve conduzir as nossas casas, as nossas vidas, a verdade. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Eu preciso de mais vida plena, sem medida. Vida plena, sem medida. E a vida é Jesus. 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 O caminho é Jesus. a verdade é Jesus. E a vida é Jesus. Mais uma vez cante, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus. O caminho é Jesus. A verdade é e a vida é Jesus. E a vida Fique de é pé, Jesus. liga os seus braços e se convença disso, o caminho. O caminho é Jesus. A verdade. A verdade é Jesus. E a vida é Jesus. E a vida é Jesus. Assim como você está de pé, feche por um instante os teus olhos. O sentimento que vem ao meu coração é de muitos casais, é que muitos casais nesta hora, é como se fosse um relógio que estivesse fora de horário, fora de lugar, estragado, sem pilha. E nesse instante é colocado em vocês a pilha, né, como se fosse esse relógio, acertar dos ponteiros. E é essa palavra de ciência, o acertar os ponteiros para a hora certa, para o lugar certo. Eu quero convidar os casais que estão aqui a se darem as mãos. O Senhor quer acertar os ponteiros na vida de vocês, na família de vocês.
O Senhor está ajustando esse relógio, colocando vocês dentro da hora correta. O Senhor está tocando em muitos casais também que nos acompanham em casa, em muitas famílias, acertando os ponteiros da sua família, para a hora da salvação dele que chega agora. O Senhor diz ao meu coração que é a hora de salvação para vocês, e os ponteiros marcam isso neste instante. Vocês que estavam como que fosse um relógio encostado, sem pilha, o Senhor hoje movimenta, Ele pega com carinho, com o amor dEle, conserta, coloca vocês, entre aspas, para funcionar. A vida que estava parada, vocês que talvez estavam à beira do caminho, sem conseguirem caminhar, desorientados, o Senhor orienta a vida de vocês nessa tarde. E eu louvo e agradeço a Deus, porque muitos casais que estão aqui, que estão em casa, não serão mais os mesmos. Eu proclamo essa graça de salvação, de libertação, que o Senhor realiza na vida de muitos de vocês. E eu agradeço muito ao Senhor. Bendito seja Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja, meu Deus. Louvado seja por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E olha para a imagem da Sagrada Família e reze: Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa. Mais uma vez, Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa.